Convido os irmãos agora para o nosso momento de edificação a abrirem suas Bíblias em João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Pela graça do Senhor, vamos terminar o capítulo 6 hoje, depois de uma longa caminhada. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 60 ao verso 71, texto para nossa edificação nesta noite, e assim nos diz a palavra do nosso Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus amado, Deus eterno, nós estamos diante da Tua santa palavra e Te agradecemos por tão grande bênção, ó Deus. Pedimos-te que pela iluminação do Teu Santo Espírito, Tu nos faça ver as palavras de vida eterna que aqui estão registradas e que por isso também, ó Deus, vivamos para o louvor da Tua glória e para a edificação da nossa vida. Guarda-nos, ó Deus, neste momento de estudo da Tua palavra, para que nada, nem nós mesmos, causemos, ó Deus, algum tipo de distração, pois o Senhor nos congregou hoje para ouvir a Tua voz. E agora estamos diante da Tua palavra. Fala-nos, Senhor, ao coração. Nós Te pedimos isso humildemente em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar hoje o capítulo de número 6 do Evangelho segundo João. E eu queria começar com duas perguntas, já de início. Após ler esse texto que nós acabamos de ler, responda para você mesmo e diante do Senhor, em qual desses dois grupos você está? Daqueles que se escandalizaram com as palavras do Senhor, ou daqueles discípulos que disseram: não temos para onde ir, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna? Segunda pergunta: para onde você está indo? Para onde você tem direcionado o teu coração? Onde você tem buscado a nutrição para a fé? É claro, essas duas perguntas estão juntas, elas estão no nosso texto, e é preciso que eu e você respondamos claramente em que grupo nós estamos e para onde nós estamos indo. O texto de hoje nos ensina que só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Eu estou usando as palavras de Pedro aqui para dar o título da mensagem, né? As palavras de vida eterna.
E é necessário que, enquanto aprendemos com este texto, nós também façamos esta reflexão acerca de como temos nos conduzido diante do nosso Salvador. Eu quero chamar a sua atenção para algo bastante interessante no contexto aqui do nosso texto. Nós, nos últimos 3 domingos, estamos acompanhando um dia inteiro de ministério do Senhor Jesus Cristo, colocado aqui por João no seu registro sobre a obra de Cristo, no capítulo 6. É um dia inteiro e começa ali no versículo de número 22. Volta a sua página para lá, ali na região de Tiberíades. E este dia é um dia marcado por um duro embate entre alguns dos discípulos do Senhor, em especial motivados pelos judeus. Então observe quando começa este dia que nós já temos acompanhado ao longo desses domingos. Versículo 22, no dia seguinte a Jesus andar sobre as águas e multiplicar pães e peixes, no dia seguinte a multidão que ficara do outro lado do mar, notou que ele não estava ali, eles já tinham passado para o outro lado do mar, a multidão vai até Jesus e ali começam os embates. Eles vão atrás de Jesus procurando pão e Jesus começa a confrontá-los. Então o dia começa aqui e vai terminar lá no versículo 71, que é o finzinho do texto que nós vamos estudar hoje. Então, depois disso, versículo 1 do capítulo 7, passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Então, observe bem essa questão contextual. É um dia inteiro de ministério do Senhor Jesus Cristo. Algumas reações são provocadas por causa dos seus sinais realizados, na multiplicação dos pães, também caminhando ali sobre o mar, aparecendo para os discípulos, não para os 12, mas para os discípulos, aparecendo de uma maneira rápida e misteriosa do outro lado do mar. E estas coisas motivaram alguns embates, mas Cristo confronta duramente e com maior clareza, utilizando esse momento, os judeus, o coração de muitos judeus, o coração daqueles que estavam seguindo Jesus nesse início de ministério. Os registros feitos por João, que começam neste período que nós vimos, marcam então estes confrontos. O Senhor Jesus vai confrontar crenças básicas dos judeus, vai apontar coisas que eles tinham como verdades absolutas, mas que apontavam na verdade para Cristo com a sua vinda, e eles não lidaram muito bem com isso. Algumas crenças básicas, e eu preciso que você observe aí, folheando a Bíblia comigo. Por exemplo, a necessidade de crer em Deus e não nos seus sinais, no versículo de número 29, observe, do capítulo 6. Eles perguntaram, para Jesus: que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. O Senhor Jesus, com esta resposta, e nós já aprendemos, vai de encontro àquela crença básica de que eles precisavam ver os sinais, de que eles acompanhavam os sinais e até reconheceram Cristo como sendo um profeta, à semelhança daquilo que eles já tinham conhecimento sobre o Antigo Testamento, dos profetas realizarem sinais no meio do povo. E aí, outra crença bastante interessante é a instrumentalidade de Moisés no evento do maná. Observe o versículo 32 do capítulo 6. Jesus diz: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Eles até disseram para Jesus: foi Moisés quem nos deu o pão. E agora você vem dizer que você tem um pão melhor do que o de Moisés? E o Senhor confronta o coração deles. Era uma crença básica, mas o Senhor Jesus demonstra que Moisés não deu o pão. Moisés foi apenas um instrumento nas mãos de Deus. O verdadeiro pão quem dá, e como deu naquela época, foi o Senhor Deus. Outra coisa bastante interessante
está aí no versículo 35, quando Jesus aponta para o fato de que o Filho do Homem é superior, porque dá vida eterna, né? Ele é superior ao maná, principalmente ao maná, versículo 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que vem a mim, em mim, o que crê em mim, jamais terá sede. E por 2 vezes nesse processo o Senhor Jesus vai dizer: vossos pais comeram pão no deserto e morreram. Então Jesus está cada vez mais claro, abordando aqui crenças básicas do povo de Israel e apontando para o fato de que ele é aquele que deveria vir, o Messias prometido, o Messias tão aguardado pelos judeus, mas que foi rejeitado pelo seu povo e por muitos ainda hoje é rejeitado. Nós hoje aprenderemos que a rejeição ao ensino do Senhor Jesus é a mostra mais clara de rebeldia contra Ele. Não é o simples fato de nós recusarmos, ou alguns dos homens recusarem a mensagem do Evangelho, a oferta da graça, mas é muito mais grave do que isso. Todas as vezes que alguém rejeita o ensino do Senhor Jesus Cristo, está se rebelando contra Ele. Tal rejeição sempre será acompanhada de abandono, isto é, aquele que não recebe o ensino do Senhor Jesus Cristo por não querer, rechaçar o ensino, não continuará a segui-lo e por fim o rejeitará. Algumas coisas que as cartas do Novo Testamento nos ensinam são aplicadas pelo próprio Senhor Jesus Cristo muito tempo antes. Os apóstolos colocam isso nas cartas por ouvirem isso do Senhor Jesus Cristo, por acompanharem estes ensinos do Senhor Jesus, dizendo que muitos ouviriam, mas rejeitariam, e essa rejeição é definitiva. A rebeldia, o abandono, o rompimento com o Senhor Jesus Cristo é definitivo. Paulo chama isso de apostasia. Pedro vai ressaltar que a apostasia é a marca do fim dos tempos. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 6, vai dizer que aqueles que participaram das graças do Espírito e caíram, é impossível restaurar essas pessoas. É a ideia da apostasia, do rompimento com o Senhor Jesus Cristo. Porém, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E, mais uma vez, as perguntas que eu fiz no início sobem aqui diante de nós. Em que grupo você está? Pode ser que você caminhe ao lado do Senhor, ouça as suas palavras, mas quando o Senhor o confronta mais duramente, você rejeita. E isso acontece conosco, até mesmo nós, povo de Deus. Quantos confrontos duríssimos nós recebemos da palavra do Senhor, em pecados que temos cometido e devemos abandonar, mas quando a palavra é clara em nos dizer, nós rejeitamos. O verdadeiro Filho de Deus será constrangido pelo Espírito Santo e voltará humilhado aos pés da cruz, pedirá perdão e obedecerá à vontade de Deus que foi alvo daquele confronto. Mas se você, que até mesmo tem caminhado na igreja, percebido, lido até a Bíblia, sem estudá-la, sem entendê-la muito bem, mas se você tem grandes dificuldades em aceitar o ensino do Senhor Jesus Cristo, é melhor você correr para a cruz de Cristo e achar graça em tempo oportuno, como diz o autor da carta aos Hebreus. Pois muito bem, vamos observar aqui então alguns detalhes do texto nosso hoje, do versículo 60 ao versículo 71, eu peço que você abra a sua Bíblia lá. Cristo tem as palavras de vida eterna, e só Ele, e estas palavras dão vida ao homem. O que eu quero dizer com isso, utilizando o ensino do Senhor Jesus Cristo,
é que um homem morto espiritualmente só terá acesso à vida por meio da palavra do Senhor Jesus, e por nenhum outro meio. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Nenhum outro meio pode transportar alguém de uma situação de morte, de dureza espiritual, para uma situação de vida, senão as palavras do Senhor Jesus Cristo. Observe como isso é colocado pelo próprio Cristo, do verso 60 ao verso 65. Ao ouvirem tudo aquilo que Jesus estava dizendo, e nós já aprendemos, sobre ele ser o pão que desceu do céu, o pão que dá vida, sobre a necessidade de nós participarmos da sua carne e do seu sangue, foi alvo da mensagem da semana passada. Muitos dos seus seguidores, dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro, severo, difícil, a ponto de ser impossível de ouvir é esse discurso. A palavra que João utiliza aqui é uma palavra drástica mesmo. É algo que torna impossível aos homens de ouvir, causando até mesmo uma reação adversa. Sabe aquela coisa quando você ouve você tenta até segurar a face, mas você já dá uma travada, franze a testa e alguém vai perguntar: ué, o que foi? Alguma coisa que nós ouvimos e dá até um negócio, você até balança assim, você tenta se segurar ao máximo, mas causou algo complicado, uma reação adversa dentro de você. E era dessa maneira que aqueles homens estavam recebendo o discurso do Senhor Jesus Cristo, o ensino do Senhor Jesus Cristo. É como que impossível ouvir esse discurso. E eles perguntam: quem o pode ouvir? Quem é capaz de ouvir, de entender esse discurso? Então, este é o ambiente. O Senhor Jesus estava ensinando coisas sobre si, sobre sua obra de redenção, e também fazendo distinção entre aqueles que eram povo de Deus e aqueles que não eram. E após dizer tantas coisas acerca disso, muitos dos seus discípulos disseram: não dá, não vai dar, desse jeito não dá. Quem é que pode ouvir uma coisa como essa? E Jesus vai responder isso. E aqui está um ponto interessante. João é inspirado por Deus para fazer esse registro. Então ele vai conectando as coisas a tal ponto de nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo é Deus Todo-Poderoso, que sonda ao mais profundo do coração e sabe muito bem aqueles que o seguem. Nós lemos na liturgia o Senhor confrontando os seus discípulos, dizendo: olha, quem amar mais pai, mãe, sogra, sogro, filho, filha, ou até mesmo a sua vida, mais do que me ama, não é digno de mim. E de fato o Senhor Jesus demonstra a sua divindade no versículo 61, leia comigo: Jesus sabendo por si mesmo, isto é, ninguém o havia informado. E a ideia aqui de que essa murmuração estava distante ali de onde Jesus estava, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? A ideia de saber aqui, João utiliza um verbo que nos mostra uma ação completa no passado e que os seus resultados são perceptíveis no tempo corrente. Isso é extremamente interessante porque, mais uma vez, enfatiza a divindade do Senhor Jesus e o conhecimento que ele tem de todo o ser humano. O Senhor sabe quem são os seus, e o Senhor sabe quem não são, aqueles que não são do seu povo. Ele sabe. Nesta semana nós estudamos nos catecúmenos, nos novos membros, a doutrina da igreja, e falamos um pouco sobre a igreja invisível e a igreja visível. E foi ressaltado, como nós já estudamos aqui na igreja,
a presença de pecadores dentro desta igreja visível. E o pior, a presença daqueles que não fazem parte do povo de Deus dentro desse povo. Lobos no meio de ovelhas. Falsos profetas vão saindo do meio da igreja para demonstrar que eles não são do povo de Deus. Mas ainda assim, quem é que pode medir quem é e quem não é? Seria bom se nós pudéssemos fazer como em alguns estabelecimentos. Antes de receber a pessoa dentro da igreja, nós apontássemos um revólver digital, né? um dispositivo que medisse ali, como medem, né, a temperatura, mas medisse ali se é servo de Deus, se não é, seria tão mais fácil. É bem provável que muitos se assustariam por terem que voltar para suas casas. Mas ainda assim, meus irmãos, o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor sobre a igreja, conhece quem é e quem não é, faz parte do seu povo. Ele sabia por si mesmo e perguntou. Já assim, por saber, ele pergunta, é algo de confronto mesmo. Ele pergunta: isto vos escandaliza? Versículo 61. E eu queria ressaltar esta ideia do escândalo. Esta palavra aparece usada no Novo Testamento sempre em alguns contextos para demonstrar apostasia. Interessante isso. Em outros, repulsa e, como usada por João aqui, a rejeição diante de algo que foi exposto. Escândalo, esta palavra escândalo é a mesma utilizada para falar sobre a pedra do tropeço. E a palavra de Deus é clara em dizer que são bem-aventurados aqueles que não veem em Cristo motivo de tropeço. Mas estes homens se escandalizaram. Estes homens tropeçaram na pedra fundamental que é Cristo Jesus. Eles criaram como que uma repulsa em seu coração. Eles decidiram então colocar isso para fora, e mais adiante eles abandonam o Senhor Jesus Cristo. Mas é o que nós veremos adiante. Então observe, quando a palavra de Deus coloca esta pergunta, não é algo simples, não é algo que eles poderiam ter chamado a sua atenção para o fato de que Jesus disse que a sua carne deveria ser entregue como um pão para ser comido. É muito além disso. O escândalo causado no coração destes homens ultrapassa as figuras que o Senhor Jesus utilizou para dar o seu ensino. Eles têm a ver com a pessoa de Cristo. E é assim com todo homem. Ultrapassa, por isso que o Senhor Jesus está batendo na tecla: não andem atrás de mim por causa dos sinais. Porque você vai tropeçar. Ao momento em que você espera um sinal e ele não vem, o que é que você vai fazer da sua vida? Nós vemos estes sinais e cremos no realizador dos sinais, o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer isso, mas muitos tropeçam, muitos repulsam o ensino do Senhor Jesus Cristo, mas é para deixar claro que o Evangelho será pregado a toda criatura, mas nem todos crerão. Há o povo de Deus e há um grupo de pessoas que não é povo de Deus. Há um grupo a quem o Senhor Jesus Cristo foi enviado como Redentor, mas há também um grupo a quem o Senhor Jesus Cristo foi enviado como juiz. O Evangelho está sendo pregado e transformando vidas ao longo da história e por todo o mundo. O Evangelho tem sido pregado e tem julgado pessoas que rejeitam a palavra da verdade. Esta é uma realidade ressaltada pelo próprio Senhor Jesus Cristo desde o início do Evangelho de João. Ele disse isso a Nicodemos: quem crê em mim não passará pelo juízo, não será julgado. Quem não crê em mim
já está julgado. Por quê? Porque não creu no verdadeiro Filho, ou no Filho unigênito de Deus, lá no capítulo 3. Veja como estes momentos finais desse dia de Jesus aqui, com esses homens, foi marcado por embates duríssimos. É bem verdade que Jesus não age assim com aqueles que estão ao seu redor, mas apenas com aqueles que o rejeitam. E então a figura do justo juiz se manifesta, se mostra, para que todos saibam quão grande e quão magnífico é o Senhor Jesus Cristo, e para que fique claro diante de todos que há um povo de Deus e há um grupo que não faz parte do povo de Deus. E as perguntas aparecem de novo: em que grupo você está? Para onde você está indo? Como está o seu coração diante do ensino do Senhor Jesus Cristo? E ele vai seguir dizendo que a palavra dele dá vida ao homem. Observe aí, a partir do versículo 62, ele continua como que confrontando aqueles homens. Se vocês não creem no que eu falo, o que será de vocês quando virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro veio? Versículo 63, o Espírito é o que faz viver, é o que concede vida. A carne não é benéfica, não é proveitosa, isto é, o que João utiliza aqui, colocando esta palavra, para nada aproveita, não é proveitosa, não tem valor nenhum, e os para dar vida, essa é a ideia. E o Senhor Jesus continua no versículo 63, expressando: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras que eu estou dizendo, vocês têm ouvido, são espírito e são vida. Agora preste atenção em algo bastante interessante. Aqueles discípulos estavam escandalizados e se escandalizaram pelo fato de que Jesus disse coisas acerca de si que eram bastante estranhas. Mas eles não puderam compreender o real sentido das palavras do Senhor. Ao invés de receber em seu coração espírito novo, ao invés de receberem um coração totalmente destruído pelo pecado, vida, eles rejeitaram. Somente aqueles que foram levados a Jesus pelo Pai é que conseguirão entender o todo, e é por isso que eles serão vivificados pelo Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus disse isso no início do capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer, não o arrastar até aqui. E quando esta pessoa é arrastada pelo Pai até o Filho Jesus Cristo, esta pessoa recebe o Espírito Santo em seu coração, tem vida nova, é vivificada e então vive em novidade de vida. Que maravilha é a salvação em Cristo Jesus! Mas é só por meio de Cristo, é só por meio da palavra de Cristo e por ninguém mais. E aí Jesus continua o seu confronto no versículo 64 dizendo: contudo, há descrentes entre vós. O Senhor sabe. E em algum momento Ele vai preparar a revelação disso, como Ele fez com o seu povo e tem feito. Haverá um momento em que a conversão acontece. Ainda que muitos de nós não saibam o dia, o mês e o ano em que a conversão aconteceu, nós sabemos que houve uma mudança de vida. Da mesma maneira, aqueles que não são do povo de Deus saberão, lhes será revelado que eles não são do povo de Deus. E João faz um comentário aqui no meio das palavras de Jesus, um comentário posterior, no momento de seu registro, dizendo: Jesus sabia desde o princípio, versículo 64, quais eram os que não creriam e o pior, quem o havia de trair, ou por meio de quem ele seria entregue.
E é por causa disso que prosseguiu o Senhor Jesus Cristo: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Portanto, meus irmãos, Cristo é a fonte das palavras que dão vida ao pecador. E é por isso que nós precisamos evangelizar. É por isso que nós precisamos anunciar o único caminho que leva à vida. Mas como nós faremos isso se nós nos escandalizamos com as palavras de vida? Muitas vezes. Como é que nós vamos confrontar pessoas em seus pecados se nós nos escandalizamos quando o Senhor Jesus nos confronta? Nós precisamos, meus irmãos, observar o ensino do Senhor Jesus Cristo e mudar a nossa perspectiva em relação a Ele muitas vezes. Ele tem as palavras de vida eterna. Ele é quem tem a palavra que traz vida ao coração. Ele é quem nos perdoa os pecados. Ele é quem nos resgata de uma situação miserável de morte e nos conduz para a vida eterna. É o Senhor Jesus Cristo. E eu queria ressaltar aqui algumas coisas para que nós passemos para a próxima parte. As palavras de Cristo concedem vida ao povo de Deus, ao mesmo tempo em que causa escândalo nos ímpios, despertando a ira em seus corações contra Cristo. E Davi disse alguma coisa bem parecida com relação a ele, como sendo rei, mas que seria cumprido completamente em Cristo, na sua vinda, no Salmo de número 2. Depois você leia, mas anote aí. A pergunta de Davi é: por que se enfurecem os gentios? Por que eles imaginam coisas vãs? Por que eles se levantam contra o Senhor e o seu ungido? E são essas coisas que vêm acontecendo ao longo da história. Aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, eles se manifestarão. Nós veremos a ação deles em uma ou outra hora, mas isso é despertado no coração deles por meio da pregação da palavra. E o Senhor Deus disse isso por meio do profeta Isaías: a minha palavra não volta para mim vazia. Há esse duplo propósito da pregação do Evangelho, há esse duplo propósito do ensino do Senhor Jesus Cristo: conceder vida ao povo de Deus e julgar aqueles que não são povo de Deus. Ninguém no dia final poderá dizer que não sabia diante do Senhor, pois a palavra de Deus tem sido revelada. Muitos se escandalizam e acham motivo de tropeço nas palavras de Jesus. As pessoas se escandalizam com Jesus pelo fato de ele, por exemplo, não depender dos homens para realizar as suas obras. E aqui muitos caem pelo caminho. Se nós fizéssemos aquela brincadeira das crianças de vivo ou morto, aqui muitos iriam dar o passo errado, porque se escandalizam no Senhor Jesus Cristo pelo fato de ele não depender dos homens para realizar suas obras. E muitos querem que o Senhor Jesus lhes peça ajuda para agir. Muitos tropeçam. Outros tantos se escandalizam por ele declarar e demonstrar ser mais sábio do que todos os homens. Aqui, mais uma vez, muitos sairiam do jogo, daquele jogo infantil. Muitos, porque não admitem serem inferiores ao Senhor Jesus Cristo, ter uma sabedoria mundana muitas vezes, ou até mesmo falta de inteligência bíblica diante da grandiosidade da sabedoria do Senhor, que é o temor. O princípio deste temor é o princípio da sabedoria, como nós estudamos hoje de manhã. Tantos outros caem pelo caminho por se depararem com a verdade absoluta de que Cristo é superior às tradições humanas. E aqui a pergunta vem de novo a mim e a você. Você se escandaliza? Em que momento da sua vida você tem dito para o Senhor:
Duro é esse discurso. Saiba que o Senhor conhece o coração de todos os homens e discerne os pensamentos e os intentos mais profundos do nosso coração. É bem verdade que ao povo dele, ele vai conceder graça, ele vai conceder misericórdia, ele vai humilhar para que essas pessoas sejam exaltadas nele, em Cristo. E então tudo caminhará na mais perfeita ordem. Mas para onde é que você tem ido? De que lado você está? A segunda coisa neste texto está entre o versículo 66 e 71. Pois as palavras de vida eterna têm a fonte em Cristo, e Ele tem as palavras não apenas que dão vida ao homem, mas dão uma vida eterna. A partir do versículo 66, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí há aqui um momento interessante. Eu queria que você, como geralmente eu peço, imagine a cena aqui. Não é pecado não. Imagine o que está acontecendo. Jesus acabou de dizer essas coisas e o pessoal está indo embora. Muitos estão indo embora. João é claro em dizer que muitos, não são poucos, muitos discípulos estão indo. E à vista disso, o Senhor Jesus se aproxima dos 12, daquele círculo mais próximo, e pergunta: vocês também querem ir? Utilizando as palavras do Senhor Jesus, da palavra de Deus que está diante de nós: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Diante de tanta grandeza, é preciso crer no Senhor Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, eu já ouvi essa pergunta do Senhor. Em momentos e em circunstâncias em que eu me achei mais sábio do que o Senhor, em que eu me escandalizei com a grandiosidade do Senhor, e diante desta grandeza, a minha pequenez. Eu já ouvi, e eu sei que muitos dos irmãos já ouviram. Quer ir também? Mas, porque o povo de Deus ouve as palavras de Cristo que dão vida, que são espírito, que são vida, este povo tem a sua inclinação trocada, a sua vontade mudada. E enquanto o povo que não é de Deus vai querer ir embora, o povo de Deus vai dizer, como Simão Pedro disse aqui no versículo 68: para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos duas coisas: crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Os dois verbos também estão numa ação aqui bastante interessante, de algo que já foi executado por causa da ação do próprio Cristo no coração deles, mas que os efeitos estão sendo mostrados ao longo da vida destes homens. E este é um exercício interessante de se fazer. Pegue a vida desses discípulos nos evangelhos, algumas dúvidas que eles tinham, algumas coisas que eles fizeram ou disseram e foram repreendidos pelo Senhor Jesus, e peguem esses mesmos discípulos lá no fim de sua vida, leia suas cartas e vejam quão firmados eles estão na fé, porque eles continuamente, depois de ouvirem as palavras do Senhor, têm o seu conhecimento e a sua fé nutrida pelas palavras deste Santo de Deus. Pegue o apóstolo Pedro escrevendo a sua carta à igreja inabalável, porque ele tinha uma fé inabalável. Pegue este apóstolo Pedro escrevendo, e depois de ter presenciado este momento aqui em que muitos se escandalizaram, dizendo: tem gente que tropeça mesmo na pedra que é Cristo, na pedra fundamental, mas para o povo de Deus esta pedra é eleita e preciosa, e nós somos edificados nesta pedra. Pegue o apóstolo João,
e o crescimento de fé que ele teve, que ele ensinou. Mas isso vem por causa da companhia do Senhor Jesus em aprender as palavras que são espírito e que são vida, as palavras que têm vida eterna. Para onde você está indo? Os discípulos não queriam sair de perto do Senhor, os 12. Mas e você? Para onde está indo? Mas o Senhor Jesus faz um apontamento aqui, bastante interessante, no versículo 70. Parece que está tudo indo bem, vai acabar bem agora. Vão subir os letreiros do filme, mas o Senhor replica e diz: não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vós é diabo. E esta palavra diabo não tem a ver com o próprio Satanás, porque é um adjetivo, é uma qualificação deste único que Deus separa dos 12 e diz: olha, eu escolhi 12. E tendo escolhido 12, lembrem-se daquilo que nós já vimos, o Senhor sabe quem são. E até mesmo nesse ciclo menor, o Senhor monta como um deles sendo parte de um grupo que não é povo de Deus, para mostrar que isso aconteceria no grupo maior, para mostrar que isso também pode acontecer dentro da igreja. Eu escolhi vocês em 12, e sabendo que um dentre vocês é diabo. Como eu já disse, essa palavra é um adjetivo, fica meio complicado falar que é uma qualidade, mas é o significado de adjetivo. É algo como se fosse dizendo: um de vocês é diabólico, ou aquele que está a serviço de Satanás, ou tudo aquilo que está em oposição a Deus, a seu povo, pode ser considerado diabo ou diabólico. E aí você pode parar um pouquinho para pensar em todas estas coisas, que você se lembre. Pessoas que se levantam contra o povo de Deus, que se levantam contra o Senhor Jesus Cristo, que ainda de maneira bem disfarçada, olham primeiramente para o povo de Deus, em detrimento das outras pessoas. Podem ter a certeza, meus irmãos, que eles seriam qualificados pelo Senhor Jesus Cristo com esse adjetivo. Tudo o que vai contra o Senhor, contra o seu povo. Ao afirmar isto no círculo menor dos 12, Jesus ensina que o mesmo acontece na esfera maior. Com isso, Jesus está dizendo que aqueles lá de cima, do versículo 61, e que foi confirmado pelo apóstolo João no versículo 66, que abandonaram o Senhor Jesus Cristo, estão na mesma qualificação. Muitos são diabo. E eles podem estar dentro da igreja. Note bem este ensino, quão duro e quão específico é este ensino do Senhor Jesus Cristo. Quem não foi enviado pelo Pai a Cristo, não ouviu, não creu, não tem se alimentado do pão vivo que desceu do céu, que não foi vivificado pela palavra do Senhor, está necessariamente sob o senhorio de Satanás. Não é do povo de Deus, é diabo. E aí, meus irmãos, o apóstolo João faz um comentário no versículo 71. Referia-se Jesus a Judas, filho de Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para trair, sendo um dos 12. Mais dia menos dia, as pessoas desse grupo serão reveladas. E a marca principal deste grupo é que eles rejeitam, repulsam, se escandalizam com o ensino do Senhor Jesus Cristo. Mas o próprio Senhor Jesus, em contraposição, diz: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E os discípulos verdadeiros deste Senhor Jesus dizem: só tu tens as palavras de vida eterna, não temos mais para onde ir.
João começa um novo ciclo no capítulo 7, mas ele faz faz menção aqui ao todo este contexto. Por causa desses embates, a vontade de matar Jesus só aumentou. E ele então começou a separar por onde passava, diz aí o verso 1 do capítulo 7. Jesus foi para a Galileia, não queria percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Caminhando para o fim, eu gostaria de relembrar aqui os irmãos, os que ouvem a palavra de Cristo e não a rejeitam, são conduzidos em santidade à vida eterna. Os que rejeitam ficam escandalizados e demonstram que não são do povo de Deus. E a pergunta para nós aparece de novo. Que perguntinha! E você também quer ir com os outros? Ou você reconhece que Cristo é o Santo de Deus e que só Ele tem as palavras de vida eterna? Em que grupo você está? Para onde você está indo? Eu encerro lendo com os irmãos Hebreus capítulo 4. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá. A palavra do Senhor se cumprirá em seu propósito, salvando eternamente o povo de Deus e condenando eternamente aqueles que não são do povo de Deus. E assim como no início Ele criou todas as coisas com sua palavra, o Senhor continua a conceder vida ao seu povo por meio da sua santa palavra. Da mesma maneira com a qual usou a palavra para confrontar aqueles homens e para julgar aqueles que estavam rejeitando, Ele também usará a sua palavra no dia final. Hebreus 4, do verso 11 ao verso 13, e nós encerramos com este texto. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e preste atenção, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não lhe seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, meus irmãos, se somos do povo de Deus e não temos nos escandalizado com o seu ensino de vida e de vida eterna, de vida eterna, nos devotemos à palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. E ela discerne, sim, os nossos propósitos. Coisas que nós temos escondido muitas vezes. Deus constituiu e instituiu a palavra como esta ferramenta que vai no mais profundo do nosso ser e que nos purifica para a glória dele e para a nossa edificação. Que Deus então nos abençoe. Vamos nos colocar em pé, orar ao Senhor, receber a bênção e encerrar o nosso culto desta noite.